Na primeira aula, mergulhamos no fascinante mundo da inteligência artificial, explorando sua história e definições fundamentais. Agora, avançaremos em nossa jornada de descoberta, adentrando ainda mais nas profundezas desse campo que continua a moldar o futuro da humanidade. Ao refletirmos sobre a história da inteligência artificial, somos levados a séculos atrás, quando as primeiras ideias de criar máquinas capazes de imitar o comportamento humano começaram a surgir. No entanto, foi apenas no século XX que os primeiros avanços significativos foram alcançados, com um projeto pioneiro na década de 1940. O projeto teve início quando Mac Kolos, um neurofisiologista renomado, e Pitts, um jovem prodígio em matemática, se uniram para explorar os fundamentos da atividade neural e sua aplicação potencial na computação. Eles propuseram um modelo computacional simples, baseado em princípios matemáticos e algoritmos, que imitava o funcionamento dos neurônios no cérebro humano. Nesse modelo, MC Kolos e Pitts representaram os neurônios como unidades computacionais simples que poderiam estar em um de dois estados, ativado ou inibido. Esses neurônios eram conectados entre si por meio de conexões ponderadas, que determinavam a força e a direção das influências entre eles. Essa estrutura básica de neurônios e conexões formava uma rede neural artificial capaz de processar informações e realizar operações lógicas. O projeto de MC Kolos e Pitts foi uma tentativa ousada de replicar a complexidade e a adaptabilidade do cérebro humano usando apenas recursos computacionais rudimentares disponíveis na época. Embora o modelo inicial fosse simplificado em comparação com a complexidade do cérebro humano, ele representou um marco histórico na história da inteligência artificial, pois demonstrou pela primeira vez que sistemas computacionais podiam simular processos cognitivos complexos. Embora o projeto de MC Kolos e Pitts não tenha produzido uma inteligência artificial verdadeira na época, ele estabeleceu os alicerces teóricos para o desenvolvimento futuro de redes neurais artificiais e inspirou inúmeras pesquisas subsequentes nesse campo. Vivemos tempos cada vez mais tecnológicos, onde a inteligência artificial, a IA, está deixando a sua marca. Mas afinal, o que é IA? IA é a ciência de tornar as máquinas inteligentes, usando algoritmos para permitir que os computadores resolvam problemas que costumava ser resolvido apenas por humanos. A IA já potencializa os mecanismos de recomendação de compra online, os mecanismos de pesquisa e assistentes digitais. Os radiologistas, por exemplo, já podem usar IA para calcular a forma e o volume exatos dos tumores, revolucionando assim o tratamento. Astrônomos usam IA para encontrar e avaliar exoplanetas em sistemas solares distantes. Além disso, a IA ajuda na implementação de cidades inteligentes, que usa diferentes tipos de sensores para coletar dados e usá-los para gerenciar recursos e ativos eficientemente. As possibilidades da IA são infinitas, desde a prevenção de fraudes até o desenvolvimento de novas estratégias para lidar com as mudanças climáticas. As tecnologias de IA de hoje são extremamente eficientes na análise de grandes quantidades de dados para aprender e completar uma tarefa específica, uma técnica chamada Machine Learning, ou aprendizado de máquina. Mas a inteligência artificial ainda não é boa em transferir o que aprendeu de um tipo de tarefa para outro. Aprender uma regra geral, partindo de uma única experiência, ou ainda aprender conceitos abstratos. O tipo de inteligência no sentido amplo, em que os humanos se sobressaem. Mas mesmo sem atingir esta ampla inteligência, a IA está levantando questões. Como a IA pode afetar o trabalho? As pessoas ainda serão necessárias no local de trabalho, porém os empregos e as funções podem mudar à medida que algumas tarefas se tornam automatizadas e novos empregos são criados. Existe ainda o risco de que, pelo menos no curto prazo, isso possa aumentar a desigualdade se algumas pessoas forem afetadas de forma desproporcional e os benefícios não forem amplamente compartilhados pela sociedade. E quanto à igualdade e justiça social? Vieses vindo de sistemas de IA, mesmo que não intencionais, podem afetar desproporcionalmente alguns grupos sociais, influenciando tudo, desde as perspectivas de emprego até o tratamento pelo sistema de justiça. A tecnologia, de fato, pode desempenhar um papel ajudando a gerenciar o preconceito. Porém, as pessoas precisam abordar grandes questões sobre como a sociedade deseja usar a IA. Os sistemas de inteligência artificial têm o poder de mudar o mundo. Quanto mais nós nos empenharmos em moldar seu desenvolvimento, mais chances temos de garantir um futuro melhor e mais justo com a inteligência artificial. Se quiser sim, mano. Se quiser sim, mano.